O Cineclube Cochiponés começou na década de 70 e, na verdade, por um sonho de alguns professores e dos reitores, do reitorado, né? Nós tínhamos, nessa época, como líder da comunidade universitária, Gabriel Novis, Benedito Pedro Dorilheu e Atílio Orives. E daí partiu um sonho junto com, primeiro, Gabriel Papazian, depois, com a experiência já assentada fora de Cuiabá, de Terezinha de Arruda. Esse pessoal sai de cena porque havia um certo incômodo digamos assim, na distribuição dos filmes, e entro eu, com Epaminondas, com Clóvis, para nós tocarmos um cineclube diferenciado. Por que diferenciado? Porque, na verdade, a gente pegava um cineclube para fazer várias coisas, não era só cineclube. E quando eu vim para Cuiabá tinha 120 mil habitantes. Eu tinha saído de Goiânia, não que Goiânia seja uma grande metrópole, mas a Goiânia naquela época já tinha 600 mil habitantes. E tinha uma variedade cultural muito grande e tal. Mas foi muito legal encontrar um cineclube aqui, em 77, porque a gente ainda vivia assim bravamente sob a ditadura militar, até depois dos anos 80, aquela coisa toda que foi. Então o cineclube era muito mais do que um local de passar cinema. O cineclube era um ponto de referência, era da resistência. Olha, a gente entrou no cineclube, eu era estagiário no departamento de artes. Então eu fiquei muito tempo no departamento de artes como estagiário, depois a gente veio para o cineclube. E a gente teve toda a liberdade que você possa imaginar, tanto política como operacional, como funcional. A gente tinha toda a liberdade. Por isso que a gente fez o que fez, porque a gente não foi barrado em setor nenhum da universidade, não tivemos problema nenhum de censura. A gente fez o que a gente quis. A gente teve toda a liberdade que a gente possa imaginar. Que eu acho que a gente não teria essa liberdade hoje, como a gente teve durante o período da ditadura militar. Os filmes tinham alguma qualidade, alguns, outros não tinham, mas não importava. O que valia a pena é que sábado a gente tinha sessão de cinema lá no auditório da tecnologia. A nossa diversão era aqui dentro. A gente almoçava no RU, voltava a assistir aula, fazia alguma atividade, trabalho, dormíamos naquele charutão, tem na rodoviária, que a gente chamava de rodoviária no centro de tecnologia, porque o cineclube era lá. E era onde funcionava as salas de aula da engenharia elétrica. Então era tudo perto, para nós facilitava muito. E tinha um laboratório de línguas também que a gente frequentava. Então tinha um laboratório de línguas e tinha o cineclube. Então no final do dia, depois da janta, a gente ia pegar um cinema. Eu me lembro que todo domingo a gente saía, morava na Chapada na época, descia da Chapada para assistir às 4 horas da tarde as sessões de cinema no Cineclube Cochiponés, que eram antigamente lá no prédio do CCT. E lá a gente viu os filmes que não passavam no circuito da cidade, né? Que essa é uma característica bem marcante do Cineclube. Me lembro muito bem que teve um momento em que eu consegui trazer um Ingmar Bergman. Eu não me lembro se foi Morangos Silvestres. Foi? Aí sim, aí a coisa pegou. Era ali que a gente encontrava todo mundo. Sexta, sábado e domingo o cineclube fervia, porque você não tinha outro lugar para ir. E ali, se tornando essa referência, era o local onde a gente discutia, onde a gente falava e onde nasceram os movimentos estudantis aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. O cineclube também tornou um point da intelectualidade e é como hoje a Praça Popular. Então a pessoa vinha no domingo, no sábado, para o cineclube, se reunia, se debatia, e aí saía daqui, ia lá para o Manda e... Foi uma época que estava chegando muita gente de fora, então, e sempre queria conhecer, sempre queria saber mais. E o cineclube era isso, né? Além de bons filmes que a gente tinha, claro que a gente não tinha isso na linha comercial, além de bons filmes, era um ponto de encontro, de bater papo, de você conhecer pessoas, de
sonhar e de pensar e de agir mesmo, de fazer algumas coisas assim. Nós fazíamos, além dos filmes, nós fazíamos grandes mostras de cinema do mundo todo. E fizemos muito filme, muita projeção de filmes que havia embaixadas que nós conseguimos da Cortina de Ferro. Então, geralmente, todos os filmes a gente teve uma dificuldade muito grande, principalmente de Cuba, da União Soviética. Os filmes e o material que vieram da União Soviética, a gente teve que ir lá na Polícia Federal. Então, a gente tinha que fazer um circuito para até chegar aqui. A gente tinha que fazer, cara, uma mão de obra danada. A gente fazia isso via México, via Panamá, para essas coisas, até essas coisas chegarem para a gente aqui. Então a gente pensava hoje uma amostra aqui para acontecer o ano que vem, porque eu sabia, cara, que se chegasse ia ser assim. A gente saía correndo atrás, você lembra? Tinha que despachar correndo os filmes que chegavam, correndo pegar para passar. Nós não tivemos nada de dinheiro e nós fizemos muito. Então, hoje, quer dizer, com toda a abertura democrática, a gente não consegue fazer isso mais. A gente teve uma dificuldade muito grande. A gente tentou fazer alguma coisa com a embaixada da Rússia, o Vladimir, que era embaixador, a gente teve uma dificuldade muito grande e não conseguiu. Eu tive problema de censura quando a gente fez o festival de cinema e tinha aquela mostra Cinema Escola e nós exibimos um filme que foi destinado para os alunos do São Gonçalo. Mas a gente enfrentou no Cineclube, sim, não quando eu era a minha gestão, um problema de censura muito grande foi quando foi a exibição do filme Je vous salue Marie, né? Eu estava aqui na sessão, foi acontecer aqui na faculdade, no CLCH, né? Foi o CLCH. E Polícia Federal invadiu o campus porque era proibido exibir o filme, né? E eu gostei tanto do Cineclube, gostei tanto dessa coisa, que eu passei logo de 79 em diante, eu já estava misturado com o buraco de projeção do Cineclube, com essas coisas todas. As discussões eram muito boas, que eu passei a agir como técnico do Cineclube, mesmo não sendo contratado pela UFMT, que eu só fui contratado aqui em 81. E aí a gente tocou, e foi legal ter participado disso, né? E aqui eu coloco o Epaminondas já nesse meio, que ele já fazia parte, em 79 em diante, ele já fazia parte comigo dessas coisas, que nós não deixamos o Cineclube acabar. Era projetor 16mm, pesado, os filmes eram de rolos, ele era 4, 5 rolos, então era muito difícil. Hoje em dia a gente acha difícil pegar um projetor que pesa 3 quilos e um DVDzinho, um pendrive, a gente vê a dificuldade, agora você imagina a época. A gente pegou o Cineclube e tocou, cara, e tocou muito esse Cineclube. Viajamos muito com um projetor 16mm nas costas, cara, para ir para o interior. A gente ia de ônibus levar isso, passar nessas cidades aqui onde não tinha nada. Você saía rumo ao norte, para a Alta Floresta, por exemplo, que a gente ia. Essas cidades aí estavam começando, bicho. Tinha um ponto de parada de ônibus e meia dúzia de casa em volta. Sorriso, Sinop, essas coisas aí. Estavam tudo do zero, começando. Era tudo pequenininho, umas coisas assim. Então, através do Cineclube, a gente conheceu o Mato Grosso. A gente era referência, a gente perdia até a gente como pessoa. A gente era conhecido como um Cineclube. A gente não tinha identidade, a gente era uma instituição. Até hoje, antes que a gente vai, a gente é a instituição. Então, o Cineclube para mim foi muito mais do que esse filme. Sabe? O Cineclube para mim foi um modo de vida que eu criei aqui na UFMT, né, para levar isso, e muita gente foi comigo, muita gente fez o Cineclube, e o Cineclube está até hoje. O Cineclube eu vi na época que era José Amilcar, né, que era o Zunga. Aí eu tenho uns 9, acho que foi uns 10 anos aqui, ou uns aí que eu até agora que eu aposentei. E depois do Zunga entrou o Sr. Moacir, né, que ficou 2 mandatos. Eu comecei aqui na secretaria, né, e aqui só era 2 salas antes, eu não tenho certeza se tinha essa sala sua. Então a gente começou a mexer na parte de secretaria, porque aqui passava o que os meninos passavam filme nas escolas, quando era solicitado, tinha exceções, né? Eu ficava mais na parte de secretaria e correndo atrás do que precisava, né? Aí depois, quando o professor Moacir entrou, aí a gente começou a catalogar os VHS, passar para DVDs, e aí foi crescendo aqui, a gente foi aumentando, teve sala de projeção que não tinha, montamos um museuzinho,
E eu comecei a catalogar os filmes que tinha e os acervos que foram chegando depois também. Eu pego o Cochiponés no momento que você está justamente tendo essa transição de tecnologia, das tecnologias analógicas para as tecnologias digitais. A relação das pessoas, né, principalmente do estudante universitário com o cineclube, ela muda também, né? Assim, e a facilidade de você conseguir assistir a filmes por meio da internet, principalmente, muda, eu acho, essa relação do espectador com essa exibição alternativa. Esse do Luz Borges foi feio. Quem trouxe para cá foi a... Como que chama essa aqui? Não, a que ajuda na... Carol. Que pediu uns vídeos, uns VHS, alguma coisa que eu soube assim. De repente desceu um caminhão aí e essa sala de projeção ficou lotada de VHS e DVDs, tudo sujo de barro, que eu não sei o que foi, algum lugar que estava guardado, e veio para cá e ficou aí quase um ano. Aí começamos a separar os VHS, os DVDs, lavar, porque estava muito sujo de lama, e começamos a separar. Aí eu comecei a catalogar, tinha uma estagiária, mas ela desistiu, né? Porque é muito sujo, fungo, e aí eu fiquei sozinha, limpando, arrumando, aí até quando eu consegui separar tudo, aí conseguimos essa sala que eu pedi para Fabrício, né? Essa mostra que começa no período do Clóvis, né? do Sérgio Brito, do Epaminondas, mas que passa a ter um crescimento, né? Nesse período que a gente está à frente do Cochiponés, e consolidando essa mostra como uma mostra de audiovisual universitário latino-americana, né? Então, acho que são conquistas importantes que o Cochiponés teve a partir dos anos de 2000. Né? Durante 9 anos, eu fui a diretora executiva da mostra, que de audiovisual nacional passou para audiovisual latino-americano. E essa transição foi um planejamento de trabalho, foi um plano de trabalho que a gente viu lá atrás. Nós queríamos que o Cineclube ele tivesse cada vez mais conectado com a realidade da onde a gente está. Então a gente queria ampliar e trazer principalmente para os alunos, e pensando nos jovens realizadores, um intercâmbio de saberes e de produção. Assim, a gente sempre buscou trabalhar com a mão de obra, digamos assim, disponível dentro do espaço universitário, né? Então, é importantíssimo que a mostra mantenha esse espaço também para a experimentação do aluno como realizador, mas também como produtor da mostra, né? Então, acho que isso foi um ganho importante assim, da mostra, de ter como equipe de produção estudantes, né? Porque para eles isso aí é um grande aprendizado, saber lidar com a produção de um evento, né? E eu acho que isso foi muito legal. A gente percebe a satisfação dos estudantes que participam nessa equipe de produção, de estar ali envolvido na correria, né? Para produzir aquilo que é dos bastidores, né? De uma produção, né? Do nervosismo, às vezes de tomar um pito, né? Porque a gente quer o resultado e aí o resultado às vezes demora para aparecer, mas isso é importante para o crescimento desses estudantes. O que a gente vê é que muita gente que passou nessa equipe de produção hoje está já produzindo profissionalmente, né? Participando de produtoras aqui da Baixada Cuiabana e também realizando seus próprios filmes, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse projeto, é assim, um xodozíssimo meu, que eu não paro de pensar em coisas que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para chegar mais próximo do novo, do jovem, os snaps, né? Os filtros, as formas de divulgação. A mostra ela extrapolou simplesmente ser uma mostra de exibição de trabalhos universitários. Ela se tornou uma vitrine de trabalhos universitários e uma vitrine de novos realizadores. Então nós chegamos hoje
na 16ª edição, com o Cineclube fazendo 40 anos, numa maturação de projeto que é muito bonito de se ver. Porque ele não foi de um projeto que começou muito grande e que foi morrendo aos pouquinhos, muito pelo contrário. Ele começou pequeno, porque era o passo que podia ser dado, e ele foi crescendo. E é muito bonito a gente ver todo mundo que já passou aqui, né? Que estão hoje no mercado, que são novos produtores, novos realizadores, e que o trabalho deles vai incentivar outras pessoas, vai incentivar outros jovens que vão se ver tocados por isso, que foi o que aconteceu comigo aqui há 20 anos atrás, quando eu assistia o festival que o Cineclube fazia. Já fiquei assim arrependido de ter tirado pessoas da mostra e depois falar, pô, podia ter deixado passar alguma coisa. Mas é o sofrimento de quem trabalha com exibição, né? Então é por isso que eu sempre fiz concessão aos filmes dos realizadores universitários. Então a mostra ela sempre foi essa arena plural e democrática para esse tipo de produção, né? Principalmente para esse tipo de produção, para quem está estreando, para quem está modificando alguma coisa. A instigação e a inquietação é o que nos move o tempo inteiro, né? O audiovisual faz isso, a Mauá faz isso e mostra isso. A gente tem um monte de gente inquietada no Brasil e na América Latina, com milhares de histórias que precisam chegar nas pessoas. O Cineclube ele conseguiu se inserir institucionalmente enquanto um organismo da administração da Universidade Federal de Mato Grosso. Mas não é isso só, né? Eu acho que, na verdade, é o espírito de luta, de resistência, de combate de todos aqueles que passaram pelo Cineclube, né? O Cineclube sempre foi a minha paixão, foi notadamente nos anos 80, que foi a coisa assim que a gente fez, a expansão desse Cineclube, de levar ele para tudo quanto é canto, e passar filme na periferia, no mato, em cidades do interior, fazer esse tipo de coisa, né? Enfiar no meio de tribo de índio para passar filme, essas coisas todas. Acho que isso é fantástico, cara. Você abre horizontes, você conhece um monte de gente legal que quer ter o mesmo pensamento, que faz isso. Esse patrimônio aqui foi como se fosse da minha casa. Eu tenho fotografia de tudo daqui. Se você perguntar onde está tal máquina lá, eu posso ir lá no meu celular, que eu sei o local que está. É por isso que o Cineclube, tudo que eu fiz, de ruim, de bom, eu não mudaria nada, eu faria tudo de novo. Eu acho que a resistência não é do Clóvis, da Marília, do Epaminondas, do Bené, de ninguém. O Cineclube foi resistente. Eu acho que a grande virtude do Cineclube é não ter perdido essa coisa bonita de ser uma coisa inaugural. Até hoje o Cineclube não é definitivo. Vocês já repararam isso? O Cineclube não veio aqui para dizer eu sou o máximo, olha, eu sou um cineclube que arrebanha um monte de gente. Não, eu sou um cineclube que todos os dias eu estou começando. Agora, o cineclube que eu participei é o cineclube que está na mão de Luso, de Epaminondas de novo, de Isabelle, de Clóvis e de tantos outros, para arrebanhar a história do cineclube. Na verdade, a história só é memória. Não existe história, gente. História é uma coisa ultrapassada. História é para livro. A arte não conta história. A arte é viva. A arte é memória. Memória que incrusta na pele da gente, que fala no coração da gente, que fala no olho da gente. É isso que vale. É isso que é um cineclube. É isso que é arte. O resto é bobagem. Esse aqui é filho do Tertuliano Amarília. Esse camarada aqui. Esse Tertuliano Amarília é meu colega na academia. Esse aqui parece que a gente conhece. Eu namorei um parente desta moça. Eu fui apaixonada, mas ele foi pro Rio. Mas que coisa preciosa, hein? Isso aqui é uma beleza. Aí, Júlio, que maravilha!
Gente, vocês estão fazendo um trabalho aí, professor. Ixi, companheira aqui, grande técnica aqui da universidade. Aí, Terezinha. Ixi, meu Deus do céu, essa tá longe, hein? Nem mora mais aqui, eu acho. Aí, foi embora daqui. Lembra dele? Era da biblioteca. Esse eu via, esse cara aqui. Esse já era. Aí, Moema. Aí, meu ex-cunhado. Ah, também, ó, que barato, essa maravilhosa. E, pois é, ela ia sempre. Esta aqui, Elza, também ia. Ah, esse um chá. Esse comparecia. Ah, maravilhoso. Aí, Marília, conhece essa? Não. Olha, garotona aqui, 77, maravilha.